Divisão de tarefas é possível? Eu considerei super importante a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes o cuidador primário, aquele cuidador principal, que assume a maior parte das responsabilidades e das funções com relação ao paciente, ao familiar que está doente, se vê super cansado, super estressado dali a um tempo e não sabe nem por onde começar a pedir ajuda. Então eu fiz uma divisão bastante didática de 7 tarefas que eu julguei que sejam aí as principais mudanças que acontecem numa casa quando tem um familiar doente. Como tarefa 1, eu coloquei o cuidado propriamente dito, ou seja, banho, troca de fralda, medicação, alimentação, curativo, tudo isso. Como tarefa 2, eu coloquei todos os afazeres relacionados com esses procedimentos, ou seja, a preparação do banho e a arrumação do banheiro depois do banho, a troca da fralda e depois o descarte dessa fralda e assim por diante. Como tarefa 3, eu coloquei a compra tanto na farmácia quanto no supermercado de materiais, medicamentos e de algum alimento que seja específico aí para o cuidado do paciente. Como tarefa 4, eu coloquei as contas da casa. E aqui nesse item, acho super importante considerar que talvez essas contas tenham que ser reorganizadas, replanejadas, tá certo? Até porque, se eu estou dizendo que o paciente vai precisar de materiais, medicamentos específicos, tem um custo a mais aí que não era previsto antes no orçamento doméstico. Como tarefa 5, ligar para agendar consultas e exames, seja através de convênio ou através do SUS. Muitas vezes a gente gasta muito tempo fazendo isso, então isso é uma super ajuda para o cuidador. Tarefa 6, a faxina do local onde está o paciente. Aqui a gente pode considerar, claro, a faxina da residência como um todo, do domicílio como um todo, mas especificamente do local onde está o paciente. Isso pode ser feito por uma faxineira, por exemplo, uma vez por semana, se esse for o caso. E como tarefa 7, eu coloquei para aquelas pessoas que possuem em casa uma equipe de home care ou da assistência domiciliar, a organização dessa equipe. É importante o gerenciamento dessa equipe, para que os profissionais não cheguem em casa e fique tudo encavalado. Então, o horário que um profissional atende não pode ser o horário que o outro atende. Então, a psicóloga não pode visitar o paciente no mesmo horário do fisioterapeuta, a não ser que eles queiram essa interação. Mas é super importante que as terapias aconteçam em horários diferentes para que elas, de fato, sejam aí efetivas.